Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estamos felizes porque estamos aqui mais uma vez para podermos refletir sobre a palavra de Deus. Mas antes de nós adentrarmos no texto da palavra de Deus e aquilo que Deus vai falar aos nossos corações neste momento, eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento a qual o Senhor nos concede, para assim podermos, Senhor, ler a Tua palavra e meditar sobre a Tua palavra. Ó Deus, fale profundamente aos nossos corações. Ó Deus, abençoe cada vida, Senhor, cada pessoa. Ó Deus, que está ouvindo, Senhor, esta mensagem. Ó Deus, que a Tua palavra possa achar guarida em cada coração. É o que peço e oro em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, estarei fazendo a leitura bíblica no texto de Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 27. E diz assim a palavra do Senhor: Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber as suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou, dizendo: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali junto das águas acamparam. Meus amados, que texto maravilhoso. Diante desse texto, eu quero meditar com os amados sobre o tema: para Deus tudo é possível. Amado, o texto diz que o povo de Israel havia passado pelo Mar Vermelho. Imagine, meu amado, que aquele povo que outrora estava lá na praia, quando olharam para os lados e viram as montanhas, olharam para a frente, estava o Mar Vermelho, e olhando para trás, o exército de Faraó indo os buscar de volta para ser escravos. Ali então o povo, diante daquela situação, vai a Moisés, e Moisés então clama a Deus. E Deus vai dizer a Moisés que o povo deveria marchar, ou seja, continuar indo à frente. E quando Moisés então coloca o povo de pé e diz: marchemos, é a ordem de Deus. E o povo assim fez, as águas se abriram. A palavra de Deus diz que Moisés e todo o povo de Israel passaram a caminho seco por meio do Mar Vermelho. Imagine, meu amado, vendo aquelas águas, aqueles muros, né, de águas enormes, e ali seco, e eles passando, homens, mulheres, crianças, animais, tudo que eles estavam levando, e puderam passar são e salvos. E quando chegaram do outro lado, o exército de Faraó também adentrou ao mar, e ali Deus então fechou, e a Bíblia diz que depois eles foram encontrados mortos na praia. Meu amado, diante daquilo que o povo presenciou,
algo que marcou a vida deles, algo que eles puderam ver o poder de Deus sendo manifestado a favor deles. Então o texto que nós lemos diz que eles então caminharam, depois daquele momento maravilhoso, eles caminharam 3 dias. E aí eu queria levar você a pensar que o deserto, durante o dia, é quente, durante a noite é frio. Com certeza o consumo de água é muito grande. E então, meus amados, eles caminharam 3 dias, não encontraram água, até que chegaram a Mara. Mas o texto diz que eles não puderam tomar daquela água, porque as águas eram amargas. E tomar água amarga não é fácil, né? Ninguém vai tomar. Então, meus amados, eu creio que quando eles chegaram ali, com muita sede, talvez já quase sem água, com muita pouca água, eles então, diante daquela situação, o texto vai dizer que eles então começou a murmurar contra Moisés, contra Deus. Ou seja, viemos para morrer aqui, vamos morrer neste lugar. E aí começaram a murmurar contra Moisés, contra Deus que os guiava. Meus amados, esse texto nos ensina muito que diante das adversidades, diante dos problemas, quantas pessoas começam a murmurar, reclamar, lamentar, e quantas das vezes as pessoas então ferem, aborrecem a Deus, porque é Deus que está no controle da história, a nossa vida está no controle de Deus, a mão de Deus está sobre o mundo, sobre tudo. E, meus amados, a palavra de Deus diz que durante o dia uma nuvem cobria aquele povo para que eles não morressem do intenso calor do deserto. Que à noite havia uma coluna de fogo que os aquentava para que eles não morressem do frio grande que faz no deserto à noite. E com certeza também o calor espanta aqueles bichos peçonhentos que tanto tem no deserto. Então Deus levou o povo de Israel para o deserto, e Deus os guardava, Deus os guiava, Deus os conduzia, Deus os protegia, porque Deus é fiel. Agora, meus amados, a gente aprende algo que Deus levou aquele povo para o deserto, porque o povo de Israel precisava aprender, no deserto, a depender de Deus. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, muitas das vezes Deus permite que nós vamos para o deserto da vida. E nesse deserto que Deus permite que nós vamos, porque Deus quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Deus quer que nós aprendamos a depender de Deus. Aquele povo de Israel precisava aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, a ter fé em Deus. Como você pode ver, eles haviam passado pelo Mar Vermelho. Eles viram um caminho ser aberto em meio ao mar. E agora, caminharam 3 dias, chegaram a um lugar de águas amargas e já estavam reclamando, lamentando, blasfemando contra Deus e contra Moisés. Eles tinham acabado praticamente de ver o poder de Deus. Se Deus abriu o Mar Vermelho, o que mais Deus não podia fazer? Então, meu amado, eu aprendo, olha, Deus criou este mundo. Deus criou a mim, criou você. Tudo neste mundo foi Deus que criou e é Ele que coordena. O que mais Deus não pode fazer? Então, nós precisamos, meus irmãos, aprender a confiar, a descansar em Deus. Então, meus amados, o versículo 24 diz que o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Ou seja, dizendo para Moisés, e agora, Moisés, nós vamos morrer aqui? Meus amados, que tristeza. Mas então, Moisés clamou ao Senhor,
E o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Deus os provou, porque Deus estava tratando aquele povo. Deus estava tratando, e muitas das vezes, meu amado, Deus também nos prova. Muitas vezes a pessoa diz: eu não entendo. Eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou com a vida em dia, eu estou santificando a minha vida, e eu não entendo por que tanta luta, tanta adversidade. Meu amado, a Bíblia diz que Deus prova todos quanto Ele ama. Então nós podemos ser provados por lutas que Deus permite, para que nós cresçamos, para que nós aprendamos a depender de Deus, para que a pessoa muitas vezes quebre o seu orgulho e passe a olhar mais para Deus e menos para si mesmo. Quantas vezes Deus permite também que o inimigo levante tempestade na nossa vida, como permitiu levantar na vida de Jó. E Ele permite que as lutas venham, permite que coisas aconteçam. Mas aí, meus amados, nós precisamos, assim como Jó, perseverar, continuar louvando, continuar adorando, continuar amando a Deus, a sua palavra, as suas ordenanças, os seus estatutos, continuar firme, aconteça o que acontecer. Assim como Jó permaneceu firme, e ele achou graça aos olhos de Deus. Então, meu amado, esse texto nos ensina muito. Deus estava preparando o povo de Israel para que, quando eles adentrassem a terra prometida, eles pudessem ser uma nação, eles pudessem ser um povo segundo o coração de Deus. Então eu aprendo aqui, meu amado, que diante das lutas, diante das provações que acontecem, e muitas vezes nós não entendemos o porquê, nós precisamos continuar confiante em Deus. Porque Deus não se esqueceu de nós, porque Deus não distancia de nós. O homem que distancia de Deus, quando ele dá ouvido ao pecado, às vontades da carne, os desejos dos pensamentos, então ele distancia de Deus, mas Deus não distancia de nós. Deus está atento. O salmista diz que os olhos do Senhor estão sobre os seus. O salmista também vai dizer que Deus acampa os seus anjos ao redor dos seus para os guardar e os proteger, os livrar de todo mal, ou seja, daqueles que o temem. Então, meu amado, Deus cuida de nós, e Deus estava cuidando aqui daquele povo, mas Deus estava preparando eles, para que eles pudessem entender que era preciso depender de Deus, que é preciso confiar em Deus, porque o nosso Deus, para Deus, tudo é possível. Então, meus amados, ali então Moisés lançou aquela árvore que Deus mostrou sobre aquelas águas. E as águas se tornaram boas, ótimas, excelentes para beber. E eu creio que o povo ali se alegrou, matou a sede, e até se acamparam naquele local. Foi um local bom para se ficar por um tempo. Porque é claro que Deus depois os levou em outra direção. Mas aqui, meus amados, também, Deus vai dar para eles ali um estatuto, dizendo para eles, olha, versículo 26, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que versículo profundo, meus amados. Olha que versículo maravilhoso. Então, Deus estava dizendo para o povo que se o povo permanecesse firme, confiantes, adorando, não desviando dos seus caminhos, da sua palavra,
sendo dependente de Deus, com a fé firmada em Deus, Deus continuaria os abençoando, os guardando, os protegendo e os sustentando, sendo com eles em todos os momentos. Meus amados, nós precisamos a cada dia confiar mais em Deus. Nós precisamos a cada dia depender mais de Deus. Nós precisamos a cada dia exercer mais a nossa fé em Deus, porque nós estamos num momento muito adverso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da face da terra. Mas quantas pessoas que mesmo diante desse momento difícil, adverso na face da terra, não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para a palavra de Deus. Quantas pessoas que nesse tempo adverso se afastaram dos caminhos de Deus, se afastaram dos mandamentos de Deus, dos estatutos, das ordenanças do Senhor, não estão dando ouvido a Deus. Quantas pessoas que nesse tempo estão reclamando, estão fazendo como o povo de Israel fez ali, estão levantando críticas, estão falando, estão murmurando. Quantas pessoas que nesse tempo estão murmurando? E aqui, meu amado, eu aprendo com esse texto que nós precisamos descansar em Deus, que nós precisamos confiar em Deus, que nós precisamos ser obedientes à sua palavra, que nós precisamos perseverar nos seus caminhos, nas suas promessas, porque Deus é fiel, porque Deus jamais abandona o seu povo, porque jamais Deus vai desprezar os seus. Ah, meu amado, jamais, jamais. Ele é fiel, Ele cuidou do povo no deserto de uma maneira toda especial. E sabe por que muitos não puderam adentrar a terra prometida? Porque na trajetória no deserto, eles praticaram muitas coisas que não agradaram a Deus, murmuraram contra Deus. Outros fizeram imagens de adoração. Outros se revoltaram contra a liderança que Deus havia colocado sobre eles, que era Moisés. Outros queriam fazer motim, rebelião, mas Deus os puniu e não entraram na terra prometida. Por isso, meu amado, nós estamos aqui nessa caminhada. A vida aqui na terra é passageira. A Bíblia diz que a vida nossa aqui na terra é como um vapor. Mas Jesus prometeu para nós uma terra prometida, uma nova Jerusalém, as mansões celestiais. Então, meu amado, esse deserto que nós estamos nele, nessa caminhada aqui, nós precisamos cada dia depender de Deus, confiar em Deus, deixar Deus continuar conduzindo, guiando as nossas vidas, sabendo e tendo a certeza e a convicção que Deus fará o melhor para mim, para você, para a nossa família. Não podemos, meus amados, deixar palavra de murmuração na nossa boca, incredulidade no nosso coração. Não, de maneira alguma. Precisamos continuar adorando a Deus. Está tudo muito difícil, meu irmão, adore a Deus. As coisas não estão fáceis, não, adore a Deus. Continue perseverando com o Senhor, porque Deus cuida dos seus, Ele supre a necessidade dos seus. Meu amado, ninguém morreu no deserto de fome. Ninguém morreu naquele deserto por sede. Ninguém morreu no deserto por causa do frio demais, por causa do calor demais. Não, ninguém morreu. Mas morreram por causa da incredulidade, da idolatria e da falta de perseverança em Deus. Quantas vezes o povo olhava para si mesmo? Quantas das vezes o povo dizia: para que nós estamos aqui? Melhor era nós estarmos lá no Egito, porque lá no Egito tinha carne. Quantas vezes o povo de Israel olhava para trás e ficava com saudade do Egito, mas lá no Egito eles eram escravos. Lá no Egito eles eram prisioneiros.
Lá no Egito eles tinham que trabalhar forçados, agora eles estavam livres. Lá no Egito eles estavam sob o comando de Faraó, que não tinha pena nem misericórdia deles. Mas agora eles estavam sob o comando de Deus, que é o Deus grandioso, poderoso e grandioso em misericórdia. Então, meus amados, nunca olhe para trás. Nunca olhe para os lados. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os dias podem ser difíceis, mas Deus está no controle. Então, meus amados, para o povo de Israel, era impossível mudar aquela realidade. Diante daquelas águas amargas, acharam que era impossível. Como é que vai mudar isso aqui? Mas o texto diz que Deus estava os provando. Meu amado, às vezes, Deus permite que nós vamos diante de algumas situações que parece que é impossível de mudar aos olhos humanos. Mas aí nós precisamos clamar a Deus. O que Moisés fez? Quando Moisés estava lá diante do Mar Vermelho, que não tinha para onde ir, o que ele fez? Clamou a Deus. Agora Moisés está diante de uma situação difícil, as águas são amargas e o povo vai com Moisés. O que Moisés faz? Ele clama a Deus. Meu amado, clame a Deus, clama a mim, e respondeste-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então nós precisamos, meu amado, em vez da pessoa murmurar, em vez da pessoa queixar, em vez da pessoa olhar para trás, em vez da pessoa ficar desanimada, clame a Deus, busque a Deus, ore a Deus, fale com Deus. Senhor, foi o que Moisés fez. Ele clamou e disse: Senhor Deus, nós estamos aqui, as águas são amargas. E Deus mostrou para Moisés a solução. Está vendo aquela árvore? Corta, lança sobre as águas. E aí Moisés obedece à voz de Deus. Vai lá e faz. As águas ficam ótimas para beber. Então, meu amado, quando nós clamamos a Deus, Deus vai nos mostrar a solução. Então nós precisamos continuar clamando a Deus. Seja em qual momento que ser, que pode estar sendo, Deus, Ele tem a solução. Ele vai mostrar a solução. Se é porta que precisa ser aberta, Deus vai abrir. Se é vida que precisa ser restaurada, Deus vai restaurar. Se é cura, Deus vai trazer a cura. Se é falta de paz, Ele vai trazer a paz. Se é falta de esperança, Ele vai trazer esperança. Porque o nosso Deus, para Ele, tudo é possível. Então, meus amados, aquelas águas se tornaram boas para beber, e o povo então pôde se deleitar, e até se acamparam para ficar naquele lugar. Porque Deus, meu amado, não faz nada pela metade. O que Deus faz, Ele faz por completo. Meus amados, para vermos as maravilhas de Deus, é preciso ter fé, é preciso confiar, e é preciso crer. Por isso a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, precisa que ele creia, que ele confie, que ele exerça a sua fé em Deus. Meus amados, no versículo 27 diz: Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali junto das águas acamparam. Então o povo encontrou águas doces e descanso. Meu amado, depois da prova, depois do deserto, vem o descanso, vem um momento maravilhoso. E é isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você, que nós possamos, meu amado, atravessar esse deserto, essas lutas, essa adversidade, esse Covid 2019, nós vamos passar, porque Deus está no controle, Ele é poderoso, Ele está acima, e Ele fará tudo novo, porque Ele é Deus.
Deus deseja, meu amado, que nós entreguemos e confiemos e cremos somente nele, que nós possamos a cada dia aprender cada vez mais a sermos dependentes de Deus. E era isso, meus amados, que Deus queria que o povo de Israel a cada dia pudesse ser dependente de Deus, confiante em Deus, exercendo a sua fé somente em Deus, crendo e obedecendo na sua palavra. Porque quando o povo faz isso, a bênção de Deus, o milagre de Deus, a providência de Deus, a misericórdia de Deus, ela vem sobre o seu povo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua família. Eu não sei como está o seu deserto. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu caminhar. Mas Deus sabe. Porque Ele é Deus, Ele te conhece. Ele conhece você. Ele conhece a sua família. Ele sabe das necessidades que estão no seu coração. Assim como Deus sabia ali, daquele momento que o povo estava passando. Mas, meu amado, é preciso que nós clamemos a Deus, ou seja, é preciso que nós abramos o nosso coração para Deus. Então, meu amado, qual seja a situação que você possa estar passando ou enfrentando, ou você conhece alguém que você possa colocar diante de Deus, pela sua vida, e também ser um intercessor pela vida de pessoas. Porque, meu amado, quando Moisés clamou, Deus o mostrou, o abençoou. Quando nós clamamos a Deus, o salmista diz que Deus faz assim, Ele se inclina para ouvir o nosso clamor, ou seja, para ouvir a nossa oração. E Ele é todo poderoso para mudar qualquer situação, porque não há situação impossível para Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E que a sua fé, a sua crença esteja cada dia somente em Jesus. E assim você então verá, como o povo de Israel pôde ver, as maravilhas, as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? E eu quero convidá-la, para neste momento nós orarmos a Deus. E nesse momento, quando nós vamos orar ao Senhor, você pode abrir o seu coração para Deus. Você pode apresentar a Deus. Você pode colocar diante de Deus. E seja aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, coloque diante de Deus. Porque para Deus tudo é possível. Amém? Grandioso e amantíssimo Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, como é maravilhoso podermos ler a tua palavra, Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso poder ver relatos, testemunhos, fatos verídicos, verdadeiros, que estão registrados na tua sagrada Escritura, Senhor, que vem para fortalecer a nossa fé, ó Deus, que vem, ó Deus, para nos ajudar a compreender que a cada dia nós precisamos depender do Senhor, que a nossa crença, que a nossa fé, ela deve estar somente no Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, e é o Deus que pode todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós cremos somente no Senhor, a nossa esperança está somente no Senhor. E neste momento, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando cada vida. Ó Deus, cada pessoa, Senhor, que neste momento ouviu a Tua palavra, Senhor. O Senhor conhece essa vida. O Senhor conhece esses corações. O Senhor sabe o que eles necessitam. O Senhor sabe qual o deserto que eles estão passando, ó Deus. Por isso eu os coloco em Tuas mãos, ó Deus. Porque o Senhor é que cuida de nós de uma maneira toda especial. O Senhor é que provê o alimento, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos guarda, o Senhor é que nos guia, o Senhor que nos conduz, ó Deus. E felizes são aqueles que depositam a confiança no Senhor. Felizes aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor. Por isso, ó Deus, tome em tuas mãos, Senhor. Traga o conforto, traga o consolo, traga a esperança, Senhor. Tira, Senhor, dos corações as dúvidas, as incredulidades, Senhor, as faltas de temor contra o Senhor e contra a Tua palavra, Deus. Assim nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, ó Deus, por isso que o Senhor falou conosco neste momento.
e que possamos, ó Pai, vivermos uma vida agradável ao Senhor, em temor e obediência à Tua palavra, os Teus mandamentos, as Tuas ordenanças, os Teus estatutos, porque segundo a Tua palavra, quando assim fazemos, nós, ó Pai, somos abençoados, as nossas famílias são abençoadas, as bênçãos do Senhor vêm sobre nós e sobre as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, é o que pedimos, e oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Abençoe poderosamente a sua família. Lembrando a você que todos os dias, às 19h30, há sempre um devocional bíblico para abençoar a sua vida. Se você não é ainda inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o like e também compartilhe, para que esta palavra de Deus possa chegar a muitas pessoas e possa, assim, abençoar muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus abençoe.